Olá, estudante, estamos de volta aqui. Vamos seguir trabalhando aqui o componente curricular de História, com o 8º ano. Então, sou o professor Alexandre Tardelli e vamos seguir trabalhando o Caderno do Aluno de 2021, Currículo em Ação. Vamos iniciar nossa aula 5, dando sequência com a unidade temática, que é o mundo contemporâneo, o antigo regime em crise, desenvolvendo as habilidades que é identificar as particularidades da Inglaterra antes e depois da Revolução Gloriosa, tendo em vista os fatores que levaram à industrialização, e também analisar os impactos da Revolução Industrial nas relações de trabalho, na produção e circulação de povos, produtos e culturas. E vamos, para isso, trabalhar com o objeto de conhecimento, que é as revoluções inglesas e os princípios do liberalismo, a Revolução Industrial e os seus impactos na produção e circulação de povos, produtos e culturas. Então, portanto, iniciamos na aula 4, né, a situação da aprendizagem com o tema, né, que é a industrialização e o trabalho infantil. E na aula 4 nós trabalhamos um pouquinho buscando aí a sensibilização, a perspectiva do que a gente conhece, do que a gente sabe, né, a respeito do trabalho infantil, e um pouquinho, né, daquilo que resguarda, tá, os direitos, né, das crianças aí, principalmente, né, do público infantil, tá? Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho, aprofundando, né, um pouco mais sobre esse assunto, a atividade 2, tá? E nesta atividade 2 nós faremos aqui faremos análise, né, de fontes, tá certo? Então essa atividade aqui, né, é importante a gente praticar aí a observação, lembrando que essas atividades elas visam sempre buscar a gente ter aí, né, esse olhar investigativo, né, criterioso sobre o passado, que deve ser, né, um trabalho deve ser desenvolvido, né, dessa forma pelos historiadores, tá? E nós vamos desenvolvendo nessas atividades aí nessa perspectiva, né, com esse olhar investigativo, conhecendo esse passado, observando, né, e conhecendo. Bom, a partir daí, vocês vão observar as fontes imagéticas, né? O que seria imagéticas? Imagens, e leia os depoimentos para responder às atividades A e B no seu caderno. Então, nós temos aqui duas imagens, né? Nós temos a imagem 1, que traz aqui crianças trabalhando em uma fábrica, né? Vocês estão vendo aqui, né? Tem alguns jovens, crianças aqui, né? Trabalhando dentro de uma fábrica. Essa foto é uma foto antiga, né? E nós temos aqui também meninas trabalhando em fábrica têxtil em London, Tennessee, nos Estados Unidos. Essa aqui é identificada no ano de 1910. Então, observem vocês que as duas imagens, né, elas trazem cenas de crianças, né? Aqui vocês estão vendo os meninos trabalhando, né? E aqui nós estamos vendo crianças também, mas meninas trabalhando. Legal? Seguindo aqui, então, a fonte 1, ela traz o seguinte, ela traz um diálogo aqui, tá bem? Então, vocês vão ter aqui, ó, a pergunta de uma pessoa, né, que está perguntando, e aqui vocês têm o trabalhador respondendo, ok? Então, aonde tiver falado pergunta, é o trabalhador, é uma pessoa perguntando, e aonde tiver trabalhador, é o trabalhador respondendo, né, essa pessoa. Então, vamos lá? Começando aqui, então. Quando uma criança ganha 3 centavos por semana, isso vale muito para a sua subsistência? O trabalhador responde, não, isso não a manterá. Você recebe alguma assistência social? O trabalhador responde, não. Por que você permite que seus filhos trabalhem em locais onde são maltratados ou trabalham demais? O trabalhador responde,
A necessidade obriga um homem que tem filhos a deixá-los trabalhar. Então, você não permitiria que seus filhos fossem a essas fábricas no sistema atual? O trabalhador responde: não. Na hipótese de haver uma lei aprovada para limitar as horas de trabalho a 8 horas por dia ou algo desse tipo, é claro que você sabe que um fabricante não pode se dar ao luxo de pagar o mesmo salário. O trabalhador responde: acredito que também haveria trabalho para mim. Haveria a necessidade de contratar mais pessoas. Então vejam vocês, né? Esse diálogo que vocês estão vendo aqui é um diálogo que foi retirado, tá certo? De uma obra, né? Que é Parliamentary Papers, tá? Que é de 1831 a 1832, que traz o depoimento de pai trabalhador, tá? Então, é um diálogo antigo de 1800, ou seja, lá né, do século XVIII, né, século XVII, século XVIII, né, que nós temos aí esse diálogo acontecendo, ok? Então, dando sequência aqui, nós temos um outro diálogo, tá? A fonte 2 aqui. Ela diz o seguinte: quantos anos você tem? O trabalhador responde. Um jovem trabalhador responde: 22. Qual é a sua ocupação? O jovem trabalhador responde: fabrico cobertores. Você sempre trabalhou em fábricas? O jovem trabalhador responde: sim. Com qual idade você começou a trabalhar em fábricas? O jovem trabalhador responde: 8 anos. Ficou quanto tempo na mesma função desde os seus 8 anos? O jovem trabalhador responde: 4 anos. Qual era o seu horário diário de trabalho em dias comuns? O jovem trabalhador responde: das 6 da manhã às 8 da noite. 14 horas? O jovem trabalhador responde: sim. Quais eram os intervalos para descanso? O jovem trabalhador responde: 1 hora. 1 hora à tarde. Em quais períodos você trabalhava em dias de alta produção? O jovem trabalhador responde: das 5 da manhã às 9 da noite. 16 horas? O jovem trabalhador responde: sim. Qual distância você morava da fábrica? O jovem trabalhador: cerca de 3 quilômetros. Depois de todas essas horas de trabalho, você acordava a tempo de trabalhar? O jovem trabalhador responde: raramente acordava sozinho. Normalmente meus pais me levantavam da cama. Você chegava na fábrica no horário correto todos os dias? O jovem trabalhador responde: não. Qual era a punição? O jovem trabalhador responde: normalmente eu era espancado. Então vejam vocês, né? Essas duas fontes, elas trazem aqui um diálogo, né, real, tá? Feito aí durante esse período com um trabalhador aqui e aqui com um jovem trabalhador, aonde eles trazem para nós, né, elementos para que a gente analise de como era, né, o trabalho deles durante esse período. Vocês podem perceber que não havia nenhuma regulamentação, né, trabalhista, nenhuma lei, a questão da jornada de trabalho, né, as condições também, a partir das imagens nós vimos, né, bastante insalubres, né, bastante condições de trabalho bastante ruim, péssimas, né, e que assim tanto crianças, mulheres, né, jovens aí tinham aí que cumprir, tá, as mesmas funções que os homens. Tá legal? Dando sequência aqui então. Aí vem a atividade, que é a seguinte: a partir da observação das imagens e da leitura dos depoimentos,
identifique as diferenças e semelhança entre as condições de trabalho na atualidade e durante o processo da Revolução Industrial. Então, lá no início, esses depoimentos que nós vimos, ele está relacionado no início da Revolução Industrial, tá certo? Aí vocês vão fazer, né, a partir do que nós vimos nas imagens, né, e também lemos no depoimento, vocês vão identificar aí as diferenças, né, e as semelhanças, né, aquilo que é diferente, aquilo que é igual, entre as condições de trabalho de hoje e daquele período. Tudo bem? Seguindo aqui com a letra B. As razões que levaram as crianças ao trabalho nos séculos XVIII e XIX são muito distintas das atuais? Explique, tá? Então, vamos pensar lá na nossa aula 4, né? Quando nós vimos aquelas imagens daquelas crianças que estavam trabalhando. E tanto lá no Laos, né, com materiais reciclados, quanto no Brasil, né, que nós vimos trabalhando no lixão, né, também separando materiais, tá? Então vamos pensar aí as razões que levaram as crianças aos trabalhos, né, no século XVIII e XIX, através desses depoimentos que nós pudemos ler. E observe, elas são muito distintas, são muito diferentes, né, das atuais. Vamos pensar um pouquinho e a partir disso você explique o que você entendeu. Se você acha que explique. Se você acha que não você explique. Tudo bem? Então vamos lá. Seguindo aqui, tá? 2.2 agora. Leia o texto a seguir e depois pesquise sobre os principais movimentos operários que eclodiram no início do processo de industrialização. Pontue quais eram suas reivindicações e se esses movimentos geraram alguma regulamentação com melhorias nas condições de trabalho. Então vamos lá, esse texto aqui ele vai falar sobre os movimentos operários. Então vamos ler rapidinho o que ele fala. Durante a Revolução Industrial, nos séculos XVIII e XIX, o ambiente das fábricas era insalubre e as condições de trabalho eram precárias. Não havia regulamentação sobre a quantidade de horas a serem trabalhadas ou qualquer outra garantia de direitos, como a licença por acidente de trabalho ou maternidade. Mulheres que davam à luz deveriam voltar ao trabalho dias depois, e aqueles que se acidentavam não contavam com nenhuma seguridade social e acabavam dependendo de esmolas. Os salários eram baixos e ainda menores no caso de mulheres e crianças, que recebiam apenas uma pequena parcela em relação aos homens. Então, no início da Revolução Industrial, né, e ao longo, né, dos séculos XVIII e XIX, nós tínhamos essa realidade, né, das fábricas muito triste, né, onde esse ambiente de trabalho era muito insalubre, né, quer dizer, colocava em risco a saúde dos seus trabalhadores, sejam eles homens, mulheres, crianças, certo? E as condições de trabalho eram muito precárias também, né? Não havia regulamentação, né, de horas que iam ser trabalhadas, direitos, né, licenças. As mulheres, né, elas davam à luz, né, pariam e no dia seguinte já tinham que estar trabalhando, tá? E o pior, né, recebiam salários, né, bem inferiores em relação aos homens, assim como as crianças, exercendo a mesma jornada de trabalho. Ok? Então, a partir desse texto, né, vocês vão pesquisar, dentro desta realidade que a gente está vendo aqui, qual foi a reação dos trabalhadores, né? Então, vocês vão aqui pesquisar os principais movimentos operários, né, que eclodiram, né, que explodiram no início da industrialização. Então, qual foi a reação desses trabalhadores, né? Quais eram as suas reivindicações, né? Que tipo de movimentos eles fizeram? E isso surtiu algum resultado, né? Gerou algum resultado? Eles conseguiram
regulamentação, melhorias aí nas suas condições de trabalho. Beleza? Então, vocês devem fazer essa pesquisa, né, sobre isso. E aqui agora, para saber mais, eu vou colocar para vocês um vídeo sobre a Revolução Industrial na Inglaterra. Então, nós vamos aqui, ó, né, assistir esse vídeo, né, ele tem uma duração de 25 minutos, tá? Mas nós vamos assistir aqui, ó, a partir dos 14 minutos até os 21 minutos, onde nós vamos ver aqui, nessa parte, o cotidiano das fábricas e a moradia dos operários. Tá legal? Então vamos lá. Em defesa de melhores condições de trabalho, redução da jornada e aumento salarial. Abandonados. Surgiram as grandes cidades, não de um dia para o outro, mas no curto espaço de 100 anos. No lugar do mestre tecelão, semi-industrial e semi-fazendeiro, apareceu o capitalista, proprietário de muitos teares e empregador de centenas de trabalhadores. Com a Revolução Industrial, a Inglaterra transformou-se na fábrica do mundo no século XIX. Era um período que exigia criatividade e desembaraço. Juntos, empresários e engenheiros criaram uma era na qual a Grã-Bretanha ocupou a supremacia do comércio mundial. Parecia haver motivos suficientes para grande otimismo. Ser um inglês no início do século XIX significava ter acesso, se fosse um inglês rico, a todas as comodidades e prazeres que o mundo podia oferecer. E a grande massa da população? A maior parte da população caía cada vez mais na indigência e na miséria. A qualquer hora do dia podia-se ver as mulheres utilizando, para as necessidades domésticas, a água de uma vala imunda e fétida, cujas margens eram cobertas com uma mistura de lama e lixo. A vida do trabalhador inglês, incluindo mulheres e crianças, era uma luta miserável pela sobrevivência, tendo dois inimigos: o empregador e a máquina. Sim, senhor. Comecei a trabalhar na tecelagem quando tinha 7 anos. Meu horário de trabalho é das 5 da manhã até as 8 da noite. Conversa de escravos. Os trabalhadores do período feudal não foram tão aviltados e escravizados quanto os pobres trabalhadores do norte civilizado. Os homens eram empregados nas minas de carvão para o serviço de escavação. Seus instrumentos de trabalho eram as picaretas e as pás. As mulheres e também as crianças eram encarregadas de arrastar a carga do carvão bruto de uma extremidade à outra através dos túneis subterrâneos. O cinto e a corrente são mais dolorosos quando trabalhamos com a família. É comum as mulheres largarem a carga e caírem da escada. A verdade era que o novo poderio econômico inglês e a supremacia no comércio mundial sustentavam-se na exploração da mão de obra, em moradias subhumanas e na imensa miséria do proletariado. Era esta a civilização prometida pela máquina? Observo com prazer que a classe operária inglesa está conscientizada de sua exploração e que ela odeia aqueles que a exploram. Há uma diferença no comportamento dos trabalhadores.
Alguns deles mal nos cumprimentam. Todos os projetos de reforma não poderão evitar os males terríveis que vejo se acumulando há muito tempo. Meus empregados pobres? Não os contratei de acordo com as normas do mercado? Não lhes pago, inclusive, até os centavos de seus salários? Segundo o Dr. Arnold, o problema social era dramático e a Inglaterra seria fatalmente tragada por uma revolução civil sangrenta. Apesar de todos os distúrbios e tumultos, os quais sempre ficaram limitados a determinadas áreas, a tão esperada e temida Revolução Sangrenta não aconteceu na Inglaterra como acontecera na França. E isso por dois motivos principais. O primeiro foi a reforma. Durante anos, houve muito debate público pela reforma dos males sociais causados pela Revolução Industrial. Em 1842, o Parlamento aprovou a primeira de uma longa série de reformas. A Lei das Minas. Determinou que, a partir daquela data, o trabalho de mulheres e crianças menores de 10 anos nas minas de carvão estava proibido. Em 1847, a Lei das 10 Horas. A jornada de trabalho de mulheres e crianças na indústria têxtil não deveria ser superior a 10 horas. E em 1875, os sindicatos, que até aquela data tinham seus poderes de negociação limitados por lei, ganharam proteção legal. Bom, pessoal, então esse é um trecho, tá, desse vídeo, que é Revolução Industrial na Inglaterra. Vocês encontram ele fácil no YouTube, só digitar lá Revolução Industrial na Inglaterra, tá? Aí vocês podem estar assistindo inteiro. Ele é um filme bastante educativo, que ele retrata o começo da primeira Revolução Industrial no setor têxtil, mostrando o trabalho dos artesãos junto aos mestres de ofício, a introdução, né, das máquinas de fiação, o tear mecânico e o motor a vapor. E ele também mostra, como nós vimos, né, o cotidiano das fábricas e como a moradia dos operários, né, e como os operários também se organizaram, reagiram, né, em relação às condições precárias em qual eles estavam submetidos. Lembrando que o processo, né, da Revolução Industrial inicia-se na Inglaterra, né, foi o primeiro país aí considerado que se teve aí, né, o início da industrialização. Ok? Então nós vamos ficando por aqui, nossa aula está encerrando. Aguardo vocês aí na nossa próxima aula. Se cuidem e até mais.